Ok. Então, nesta aula vamos aprender um dos conceitos mais importantes em toda a teoria de informação, que é o conceito de entropia. E que iremos motivar abundantemente ao longo do resto da cadeira. Okay? Portanto, ele no princípio parece um bocado misterioso, mas espero que ao longo do tempo ele se torne menos e menos misterioso. Okay? Estou a usar dois computadores, não é para ver bem os alunos. Ok. Então, vamos só lembrar que acabámos a aula passada com a desigualdade de Jensen e eu quero... mas foi enunciado um bocado à pressa, eu não me lembro se enunciei completamente. Portanto, eu vou enunciá-la aqui outra vez. O que ela diz é... o que ela diz é... as minhas notas. Ou seja, exato. Portanto, se temos uma função que está definida no intervalo da linha real, okay? Então ela é e é uma função convexa. Portanto, lembrem-se que função convexa tínhamos definido na aula passada como uma função em que, se eu aplicar f à média de valores, à média de dois valores, eu vou ter que f da média é menor ou igual que a média dos f's. Portanto, e que se eu vir um desenho, uma função convexa é assim. É uma coisa assim. Uma coisa que curva para cima. E, portanto, se eu tenho uma função convexa e tenho uma variável aleatória, portanto, tenho... que os valores desta variável aleatória estão no intervalo onde f está definida. Okay? Então, vamos ter sempre que, bom, f da média de x, f do valor esperado de x, é menor ou igual que o valor esperado de f de x. Que é basicamente só mostrar que esta desigualdade, que é válida para dois valores, também é válida se xy, também é válida para qualquer número de valores, x1, xn, x1, x2, xn. Okay? E gostava só de acrescentar que se f for estritamente convexa, isso quer dizer que esta desigualdade aqui, de facto, é uma desigualdade estrita, sempre que alfa estiver estritamente entre 0 e 1, e x for diferente de y. Okay? Então, o que acontece é que esta desigualdade aqui é uma igualdade que f de valor esperado de x é igual ao valor esperado de f de x se e só se x for constante. Okay. Professor, só uma dúvida. Eu aqui no caderno, na aula passada, tinha escrito que a função era côncava e não convexa. Ok. Deixa lá ver. Então, para côncava, vamos só... Vou dizer como é que eu me lembro de... Portanto, há aqui uma direção da desigualdade de Jensen, não é? O é menor ou igual ou é maior ou igual. Tem a ver com côncava ou convexa. Portanto, uma função que faz assim, isto é uma espécie de V, não é? Portanto, isto é uma função, de acordo com a memórica que eu vos ensinei, convexa. Certo? Certo. Portanto, uma função que faz uma curva assim é côncava.
Portanto, sendo que a mnemónica é esta terceira, esta letra. Bom, enfim, para mim serve esta mnemónica. Então, se eu tenho uma função convexa, eu posso pegar em dois valores, x e y, ok? Isto vai ser f de x, portanto eu faço este desenho, f de x, f de y. Portanto, se eu tenho um valor aqui, c, que é uma média pesada de x e y, então f de c vai ser este aqui, f de c, certo? E eu vejo no desenho que ele está abaixo da média correspondente. Portanto, se C é alfa x mais 1 menos alfa y, eu aqui algures entre f de x e f de y, eu vou ter o valor alfa f de x mais 1 menos alfa f de y. Portanto, este valor é uma média de f de x e de f de y, portanto está algures entre f de x e f de y. E f de c está abaixo. Ok? Portanto, eu concluo que a função é convexa, portanto isto seria o c, não é? Se f de c for menor ou igual que a média do f de x e f de y. Portanto, a direção vai neste sentido. Okay? Se eu tiver côncava, vai ser o contrário, não é? Portanto, tenho aqui um x, tenho aqui um y, certo? Neste caso, f de x igual a f de y. Portanto, a média de f de x e f de y vai ser a mesma. E se eu tiver aqui um c no meio, ele está acima. Né? Portanto, f de c está acima, f da média está acima da média dos f's. Era só que eu tinha escrito uma função é côncava e depois escrevi essa função de f do valor esperado de x é menor ou igual ao valor esperado de f de x. Ok, então se deve ter havido isso, um erro qualquer. Então, se escreveste isso, está errado. Portanto, a função... portanto, foi o que vimos agora. Eu não tenho... A única maneira que eu tenho de lembrar em que direção é que vai é fazer o desenho. Okay. Portanto, faz o desenho de uma função convexa. Né? Portanto, convexa. Convexa é assim. Se isto for x e se isto for y, f de x igual a f de y, portanto, a média de f de x e de f de y vai ser sempre este valor, certo? Mas se eu pegar qualquer gajo que esteja no meio, vai estar abaixo. Portanto, se a função é convexa, f de c é menor ou igual que a média dos f de x e de f de y. Ok? Em que c é alfa x mais ou menos alfa y. Ok? Isto é convexo. Portanto, se é convexo, se isto é verdade para dois valores, nós vimos que então é verdade para qualquer número de valores, o que quer dizer esta desigualdade aqui. Se eu escrever côncavo aqui, só outra coisa, se eu escrever côncavo aqui, eu vou ter assim. Ok? F da média é maior ou igual que a média dos valores. E aqui estritamente côncavo. Né? Quando é que uma função pode ser... Uma função pode ser convexa sem ser estritamente convexa. Eis um exemplo. Se eu tiver uma função que é assim, ela é convexa, mas neste ponto aqui, neste lugar aqui, ela não é estritamente convexa. Ela é só convexa, não é? Porque eu tenho aqui x, tenho aqui y e, f de x e y é sempre igual. F de x é igual a f de y. Okay? Quando ela é estritamente convexa, ela está sempre a curvar assim. Portanto, não importa o x e o y que eu escolha, a linha entre x e y está abaixo da função. Okay? Não, isto é estritamente côncavo. Peço desculpa, estritamente côncavo. Portanto, eu vou ter que f de c é maior ou igual que a média dos f's de x entre x e y. Ok? Igual a ciência. Muito bem. Ok, agora o seguinte, como é que nós sabemos se uma função é côncava? Nós de facto só vamos ver um exemplo, penso eu, porque acho que é o único que nos interessa aqui na cadeira, que é a função logaritmo. Okay. E já vamos perceber mais à frente porque é que nos interessa. Portanto, vamos escrever lema, ou teorema. E para saber, ok, quando é que uma função é convexa? Okay. Vamos fazer o seguinte.
interessa-nos saber quando é que uma função é convexa e côncava. Lema. Vamos escrever assim o seguinte, lema. Uma função f definida no intervalo, portanto, eu tenho aqui um intervalo, certo? Da reta real, alguns, e tenho uma função f definida neste intervalo. Ok? Que seja dupla. Eu não vou dar muito ênfase a isto. De facto, estes teoremas, nós vamos provar estas coisas, mas nós não vamos. Isto não vai ser pedido no teste, portanto, ficam a saber. Portanto, estes teoremas da concavidade de logaritmo, eu não vou pedir-vos em nenhum teste. Portanto, estou só a fazer só para o vosso conhecimento ficar completo. Portanto, uma função f que seja duplamente derivável, porque isto é mais de análise do que outra coisa, derivável, no intervalo, será, vamos dizer, convexa, sempre que a segunda derivada de f seja não negativa para todo o x no intervalo. Okay? E será estritamente convexa sempre que a segunda derivada de f seja estritamente positiva para todo o x no intervalo. Okay? E de facto isto é um se só se, não é bem um se ela for duplamente derivada, isto é um se só se, e portanto, primeiro eu quero-vos dar a intuição de porque é que o lema é verdadeiro. Okay? E depois vamos fazer uma demonstração rigorosa. Eu confesso que não tenho grande intuição sobre o que é que está acontecendo na demonstração que vos vou mostrar, mas de todo modo fica no vosso caderno. Se vocês tiverem dúvida que isto é verdade, vocês podem ler a demonstração. Okay? Repara, o que é que quer dizer portanto, convexa é curvar para cima, não é? Portanto, o que é que está a acontecer numa curva deste género? Okay? Se nós olharmos para a derivada da curva, o que é a derivada? A derivada é o declive, certo? Portanto, a derivada neste ponto é o declive desta reta. A derivada neste ponto será zero, não é? Porque é o declive desta reta. Portanto, é o declive da tangente, certo? É quanto cresce a curva naquele ponto. E vocês podem ver que o declive desta curva começa por ser negativo e depois vai aumentando neste ponto o declive é zero, depois vai aumentando, neste ponto o declive é positivo. Sim? Portanto, o declive desta curva é crescente, é sempre crescente. Certo? Sim? Ok. Está a crescer. Portanto, exato, portanto, o declive começa por ser negativo, depois vai crescendo. O que é que se quer dizer? Que a derivada é crescente. O que é que quer dizer a derivada ser crescente? Quer dizer que a segunda derivada é positiva. Ok? E, de facto, isto é uma característica. Portanto, uma função definida no intervalo real vai ser convexa se e só se a segunda derivada, assumindo que ela é duplamente derivada, vai ser convexa se e só se a segunda derivada for sempre positiva. Ou estritamente convexa se for sempre positiva, ou convexa se for sempre maior ou igual a zero. Ok? Agora vamos mostrar isto. Eu não vos vou pedir que vocês saibam a demonstração, mas só por uma questão de completude. Okay? Vou ficar a demonstrar. Todavia, eu vou usar um teorema que vocês deram em análise, e espero que tenham demonstrado em análise, que é o teorema do ponto intermédio do ponto
intermédio para a derivada. Se não souberem mostrar isto, podem ir ao vosso caderno de análise ou podem ver na net como é que isto se mostra. Que diz o seguinte: se a primeira derivada de uma função definida no intervalo for contínua, então, para todos os pontos x e y do intervalo, em que y é maior que x, e de facto, existe um ponto U entre x e y, tal que a derivada de f no ponto U vezes y menos x vai ser igual a f de y menos f de x. Okay. Vamos fazer um desenho só para a gente perceber o que está a querer dizer. Isto diz o seguinte, para a câmera passar. De novo, não fiquem muito preocupados, eu não vos vou pedir isto no teste, mas já agora. O que é que diz isto? Isto diz o seguinte, eu tenho aqui x e y, certo? Eu sei que f vai para cima e para baixo, eventualmente vai de x a y. Okay? A derivada aqui é positiva, aqui é negativa, aqui volta a ser positiva, nananana. Mas, se a derivada for contínua, o que é que o teorema do ponto intermédio me garante? Okay? Portanto, a distância entre este gajo e este gajo é f de y menos f de x. Certo? A distância entre este gajo e este gajo é y menos x. Okay? E o que o teorema do ponto intermédio me garante é que alguns entre x e y existe um ponto U, tal que a derivada vai ser a derivada vezes o intervalo de baixo vai ser exatamente a variação de f no intervalo. Ou seja, a derivada de f em u vezes o comprimento do intervalo de baixo dá-me exatamente a variação de f no intervalo. Por outras palavras, existe um ponto U, alguns no intervalo, tal que a derivada de f em u, portanto, neste ponto, isso queria dizer que a função teria exatamente esta inclinação, neste ponto U. Okay? Portanto, a derivada de f em u, portanto, a inclinação da função no ponto U, vai ser igual exatamente à média de inclinação, ou à inclinação overall, sim, entre x e y. Okay? Portanto, mesmo que vocês não se lembrem deste teorema, não sei se vos foi dado, de facto, mas isto é análogo ao teorema do ponto médio para uma função contínua. Se tem uma função contínua e passa entre dois pontos, então alguns no meio ela tem de passar no ponto intermédio, né? No zero. E aqui é a mesma coisa, só que para declives. Okay? Portanto, se o declive da função entre x e y, se o declive global, ou seja, f de y menos f de x é um certo número,
Alguns no meio tem de haver uma função, tem de haver um ponto onde o declive local da função é esse. É igual a esse declive global. Agora, podemos utilizar o teorema do ponto intermédio para a derivada para provar o lema que está acima. Okay. E eu confesso que esta demonstração, quer dizer, eu consigo confirmar que ela está correta, como espero que vocês vão conseguir confirmar que ela está correta. Agora, exatamente o que é que está a acontecer, eu confesso que não tenho um entendimento muito bom. Se algum de vocês perceber, faça favor de me explicar. Okay? Mas, ok. Então vamos fazer assim. Ok. Portanto, o que é que queremos demonstrar? Queremos demonstrar que uma função que tenha segunda derivada não negativa, ela vai ser convexa. Okay? Portanto, a demonstração vai assim. Se a segunda derivada de f é maior ou igual a 0, então isso quer dizer que a primeira derivada de f é crescente no intervalo. Certo? Ok, só isto. Isto é um fato simples de análise. Muito bem. Ok. Então, o que é que temos de mostrar? Temos de mostrar que a função é convexa. Para mostrar que ela é convexa, isto quer dizer que qualquer x e y, eu tenho aquela propriedade da convexidade, não é? F da média é menor ou igual que a média dos f's. Portanto, se eu tenho de mostrar isto para qualquer y, então eu faço assim. Sejam x e y pontos x e y, pontos arbitrários em i, com y maior ou igual a x. Okay? Portanto, temos aqui o intervalo i, onde f está definida, eu estou a escolher aqui x e estou a escolher aqui y. Okay? Seja alfa um número entre 0 e 1 qualquer, arbitrário. Okay? E tomemos, portanto, vamos definir um ponto C, que é o ponto que está no meio, que é alfa x mais 1 menos alfa y. Okay? Portanto, eu tenho aqui x, tenho aqui alguns um ponto C. Muito bem. Ora, o que é que queremos mostrar? Queremos mostrar que alfa f de x, alfa f de x mais 1 menos alfa f de y é maior ou igual que f de c. Certo? É isto que queremos mostrar. Portanto, e concordam que se mostrarmos isto, mostramos que a função f é convexa? Pedro, Vasco, João? Ok. Muito bem, então é isto que queremos fazer. Ou seja, bem, isto é equivalente a mostrar que se eu fizer a diferença, não é isto? Esta diferença é positiva. Portanto, menos f de c é maior ou igual a 0. Ok? É equivalente. Ok? Ou seja, eu posso rearranjar estes termos e fico com, queremos mostrar, portanto, que, agora o que é que eu faço? Eu fico com 1 menos alfa
f de y menos f de c mais alfa f de c menos f de x é maior ou igual a 0. O que é que eu fiz? Portanto, o que está do lado direito desta desigualdade é igual, portanto, é só rearranjar os termos desta soma do lado. Portanto, porquê? Porque f de c menos f de c é igual a menos 1 menos alfa f de c menos alfa f de c, certo? Portanto, este f de c eu parto, f de c é a média, f de c. Ok? Confirma? F de c igual a isto? Sim? Acho que Pedro. Ok. E portanto, eu agrupo este 1 menos alfa f de c ali com o 1 menos alfa f de y e fico com este termo aqui. E agrupo o menos alfa f de c. Espera, menos alfa, ou menos. Há aqui qualquer. Há um problema qualquer ou não? Sim, há um problema no sinal aqui. Okay. Aqui é menos alfa. Aqui é um menos, certo? Portanto, este menos alfa de f de c está aqui. E o alfa f de y está menos aqui, mas também está menos ali, portanto está mais. Portanto, okay? Portanto, o que está aqui à esquerda desta igualdade é exatamente o mesmo que estava antes, só que rearranjei os termos. Okay? Ou seja, queremos mostrar, portanto, para mostrar que f é convexa, queremos mostrar que isto está aqui é positivo. Okay? Agora, este valor aqui, eu posso reescrever estes dois valores utilizando o teorema do ponto intermédio para a derivada. Okay? Pelo teorema do ponto intermédio para a derivada, seja, existem. Portanto, existe um valor U1 entre x e c. Portanto, há de haver um valor U1 aqui. U1. E há de haver um valor U2 ali. E U2 entre c e y. Portanto, aplica o teorema duas vezes, né? Tais que f de c menos f de x, portanto, a variação entre x e c de f é igual a f' de U1 vezes c menos x, por um lado, e f de y menos f de c é igual a f' de U2 vezes y menos c. Okay? Ok. Portanto, eu vou poder escrever este f de y menos f de c. Vamos só simplificar aqui, ou fazer uma conta que me dá jeito. Portanto, reparem, c menos x, portanto, c é igual a alfa x menos, peço desculpa, 1 menos alfa y. Certo? Portanto, isto aqui há de ser igual a f' de U1 vezes 1 menos alfa vezes y menos x. Portanto, eu tenho aqui alfa x, subtraio 1x, fico com menos 1 menos alfa x. E aqui tenho 1 menos alfa y. Portanto, tenho 1 menos alfa nos dois, y menos x. Podem confirmar a conta, aquela que está correta.
conseguem ver todos porque é que a conta está correta. Eu não sei quantas pessoas é que estão a seguir esta demonstração, dado que eu disse que ela não sai no teste, mas as pessoas que querem segui-la, confirmem que a conta está correta, por favor. Sim? João, Vasco, Pedro? Ok. E aqui é a mesma coisa, portanto, dado que C é alfa x mais 1 menos alfa y, isto aqui há de ser f' de U2 vezes alfa vezes y menos x. Então agora vamos calcular esta coisa aqui. Okay? Temos que este valor aqui há de ser igual a 1 menos alfa f de y menos f de c, que é aquilo, vezes alfa, vezes y, vezes f' de U2, vezes y menos x, certo? Isto é o termo que está à esquerda, menos alfa vezes f' de U1 vezes 1 menos alfa vezes y menos x. Então, copiem, por favor, verifiquem que está correta a conta. Ok, então o que é que eu faço? Portanto, os fatores são todos iguais em ambos os termos, excepto este f'. Portanto, isto vai ser igual a 1 menos alfa vezes y menos x vezes f' de U2 menos f' de U1. Ok? Certo, isto é igual. Pronto. E é aqui onde queríamos chegar. Agora repara o seguinte. Isto aqui vai ser maior ou igual a 0, porque alfa é um valor entre 0 e 1. Isto aqui vai ser maior ou igual a 0, porque y é maior ou igual a x. Certo? E isto aqui vai ser maior ou igual a 0, porque f' é crescente. Certo? F' é crescente. Portanto, certo? E o 2 é maior ou igual que o 1. Não é? Portanto, o 2 está no intervalo entre C e Y e o 1 está no intervalo entre X e C. Portanto, o 2 é maior ou igual que o 1. Okay. Logo, concluímos que isto aqui é maior ou igual a 0, que era o que nós queríamos. Como queríamos demonstrar. Okay? E agora, se tiverem interesse, fazem para TPC. É exatamente a mesma demonstração, chegam ao fim. Bom, eu posso dizer, né? Bom, acabei lá passar. Agora repare o seguinte. Se a segunda derivada for estritamente positiva, então a primeira derivada é estritamente crescente. E então, se eu tiver um alfa que está estritamente entre 0 e 1, este aqui vai ser maior que 0. Se eu tiver um y que é diferente de x, isto vai ser maior que 0. E maior que x, isto vai ser maior que 0. Se a segunda derivada é estritamente crescente, isto também vai ser maior que 0. Então eu aqui tenho maior que 0. Portanto, se a função f for... se a segunda derivada for estritamente maior que 0, então a função f vai ser estritamente convexa. Okay? E a mesma demonstração. Portanto, podem confirmar para TPC
que se for côncavo, a única coisa que troca é o sinal aqui deste fator aqui. Portanto, vai ter menor ou igual ou menor que 0, respectivamente. Ok. Então, agora viram porque é que a segunda derivada é o que nos diz se a função é côncava ou convexa. E porque é que a gente quer saber isto? De facto, eu penso que nesta cadeira o único facto que a gente vai utilizar isto é o seguinte lema, que me diz que a função log de x é estritamente côncava no intervalo entre 0 e mais infinito. Okay? Isto é tudo só para derivar esta conclusão de forma completamente rigorosa. E isto vocês têm de saber. Não precisam de saber mostrar, mas nós vamos mostrar, não precisam de saber mostrar, mas precisam de saber que isto é verdade. Okay? Ora, a demonstração por imagem. Se vocês fizerem um plot, posso fazer isso. Fizerem um plot da função logaritmo. X de 10, por exemplo. Olha, ela curva para baixo, certo? Portanto, ela é côncava. Côncava. Mas podiam ter dúvidas, sei lá, se lá para a frente ela deixa de ser côncava. Okay? Então, vamos mostrar agora a demonstração. Já agora, como eu penso que já vos disse na cadeira, quando eu falo em logaritmos nesta cadeira, logaritmo é base 2. Ok? A gente vai contar, isto em última análise tem a ver com, nós estamos a contar as coisas em bits. Portanto, queremos base 2. Base 2. O logaritmo na base natural eu vou designar por LN. Ok? Como é que mostramos que log x é estritamente côncava em 0 infinito? Bom, nós sabemos que se eu definir f de x é igual ao logaritmo base 2 de x, temos que a primeira derivada de f é igual a quê? É igual a 1 sobre x, certo? E a segunda derivada de f vai ser, 1 sobre x ln2. Seria 1 sobre x se fosse o logaritmo natural, mas tem este fator. E a segunda derivada de f vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado vezes ln2. Que é menor que 0. Para todo o x não negativo. De facto é sempre menor que 0, mas ok. Mas em particular é menor que 0 no intervalo. Estritamente menor que 0, certo? Ok. Logo, f de x é estritamente côncava. No intervalo. Muito bem. Nós vamos usar isto para derivar alguns factos importantes sobre a entropia e, portanto, temos agora a demonstração feita do princípio ao fim. A módulo do lema de valor intermédio, que vocês poderão derivar se olharem para a cadeira de análise. Só que eu penso que nunca falamos de convexidade em análise, portanto, decidi complementar. Ok? Pronto, a função é côncava. Ok. Porquê é que isto nos interessa, nós que estamos interessados em compressão e informação e probabilidades e tal? Bom, uma pergunta. De onde é que isto vem? Porquê é que isto é relevante para nós? Porquê é que estamos a estudar a função logaritmo e tal? Em última análise, o facto fundamental da razão porque a função logaritmo é relevante é o seguinte. Se eu vos disser que vocês têm de escolher uma mensagem entre m,
Portanto, vocês têm de escolher uma mensagem M entre M. Portanto, vocês têm M mensagens. Vamos dizer M grande. Vamos chamar de mensagem X, só para não haver confusão. Portanto, vocês têm de escolher uma mensagem X entre 1 e M. E agora, escolheram a mensagem e querem transmiti-la a outra pessoa. Quantos bits é que vocês precisam para fazer? No pior caso, vamos dizer. Portanto, vocês têm de codificar. Depende do que método de codificação que nós usamos. Então, eu quero no pior caso. Suponho que seja qual for a mensagem que for escolhida, ela tem de chegar ao outro lado e a pessoa do outro lado tem de perceber exatamente, com 100% de probabilidade, qual é que é a mensagem que recebeu. E suponho que não há erros no canal, portanto, é um processo puramente determinístico. A única coisa que tu tens de escolher é como é que codificas a iésima mensagem. Escolhes, metes no canal, a outra pessoa recebe tal e qual tu enviaste, e eu quero que aconteça sempre com 100% de certeza que ela recebe a mensagem que tu enviaste. Então, se não há erros, basta M bits. De facto, é preciso muito menos que M bits. Quantos bits é que é preciso? Suponho que tens M mensagens diferentes para enviar. Logaritmo de 2M. Exatamente. Portanto, eu consigo codificar X. Portanto, eu tenho estas mensagens. A única coisa que eu preciso codificar é... Portanto, para a iésima mensagem é codificada pela representação do número I em binário. Ou seja, a mensagem 1, se eu quero enviar a mensagem 1, ou vamos dizer que é um número entre 0 e M-1, só para... Se eu quero enviar a mensagem 0, eu mando uma sequência de zeros. Se eu quero enviar a mensagem 1, mando tudo zeros e depois 1. Mensagem 2, tudo zeros, depois 1, 0. Etc. Ok? Ora, todos os números entre 0 e M-1, qual é que é o maior deles em binário? Ocupa quanto? Ocupa log base 2 de M. E já agora preciso fazer o floor deste. Portanto, tu consegues fazê-lo neste número de bits. Certo, João? Estás a seguir? Percebes porque é que é log de M e não M? Sim. Ok. E agora pergunta, João. Será que estes bits... será que eu consigo fazer com menos bits? Se calhar existe uma codificação diferente, mais inteligente, que me permite fazer com menos bits. Esta pergunta que eu estou a fazer ao João é a primeira pergunta absolutamente fundamental desta cadeira. Okay? Se eu tenho M mensagens e quero escolher uma e enviar a uma pessoa, quantos bits é que eu preciso? É a primeira pergunta que verdadeiramente pertence ao domínio desta cadeira e ao domínio de nenhuma outra área de conhecimento. E é a pergunta fundamental. Okay? Portanto, podem escrever no vosso caderno assim. Primeira pergunta fundamental. Okay? Primeira pergunta fundamental em teoria da informação. Ok? Para enviar uma mensagem a outra pessoa. Mas, ou seja, o M é um número arbitrário. Certo. Naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escolhe um M qualquer. Okay. Escolhe um M qualquer. Tu sabes que tu queres enviar uma mensagem a uma pessoa e o número de mensagens possíveis diferentes que tens é M. Okay? Isso poderá ser diferente, não é? De pessoa para pessoa. Suponho que tu queres
queres enviar a mensagem, que é o número de dedos que tens para cima na tua mão. Então M vai ser 5, não é? Ou não, 6. Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí M é 6. Se queres enviar o resultado, lançar 100 dados, aí vai ser 6 elevado a 100. O número M. Sim? Ok. Confirma só que é 6 Certo. elevado a 100, que eu estou a dizer. Sim, sim. Sim? Ok, etc. Okay. Se queres enviar uma mensagem, tens uma entre M mensagens para enviar. Quantos bits precisas? Okay. Codificado em binário. Quantos bits são necessários e suficientes? Okay. Agora, já vimos agora, acabámos de ver. Log M bits são suficientes. Não sei se o isto tem um sentido complexo. Vamos dizer que não. Se alguém souber, não tem. Log M bits são suficientes. Como? Codificando e em binário, na sua expansão decimal, com a sua expansão em binário. Ok? Agora, sabem todos o que é que isto quer dizer? Codificar o número I com a sua expansão em binário? Vocês estão primeiro ano de mestrado, mas se calhar pode haver pessoas que não sabem. Alguém não sabe? Quer que eu explique? Ok. Agora, pergunta. É possível fazer com menos? Se calhar é possível fazer com menos. Alguém tem ideia? Como é que a gente conseguiria comprimir e usar ainda menos bits? Por exemplo, se tivermos dois números consecutivos, escusamos de enviar os dois números. Apenas podemos dizer tipo, 2 vezes este número. Já poupamos alguma Ok, coisa. tens razão. Portanto, poderias aí enviar primeiro o número e depois enviar só o delta, não é a diferença. Mas não é esse o cenário que estamos. O cenário em que estamos é que existe uma mensagem, que só vais enviar aquela, é a única que queres enviar. E tu só tens uma hipótese, portanto, não houve nenhumas mensagens antes, nem haverá nenhumas mensagens depois. É só aquela mensagem. E a pergunta é, quantos bits é que precisas para enviar uma mensagem de entre M mensagens? Vimos que log de M são suficientes. A pergunta é se são necessários, ou se eu consigo utilizar menos bits para enviar a mensagem. Alguém tem alguma ideia? Portanto, eu quero agora ouvir ou uma ideia de como fazer em menos bits, ou uma ideia de como mostrar que não é possível. Se tentássemos usar menos que log M bits, não íamos ter uma objeção entre as mensagens e a codificação. E, portanto, se mandássemos uma mensagem, poderia haver ambiguidade a resolver, por exemplo. Exatamente. Podemos concluir que não dá, menos log bits não dá. Exatamente. São também, portanto, log M bits são também necessários. Ok? Porquê? Se usarmos menos, suponhamos que usamos um número k que é estritamente menor do que log M bits. Ok? Na codificação, na nossa codificação,
vamos ter menos sequências binárias de tamanho K que o número de mensagens que queremos poder enviar. Logo, terão de haver pelo menos 2 mensagens com o mesmo código. E seria impossível distinguir qual delas foi enviada. Ok, isto é absolutamente fundamental que vocês eu quero que todas as pessoas desta aula percebam pelo menos este raciocínio. Okay? Portanto, se houver alguém que não percebeu, por favor, diga-me agora para eu voltar a explicar. Estou a ouvir alguém ligou o microfone? Quer que eu volte a explicar? Hugo? Eu não te estou a ouvir, mas se queres que volte a explicar, diz qualquer coisa no chat. Não, ok. Então, Hugo, percebeste? Ok, então, portanto, de facto, o que diz nos parênteses, o pergunta o que diz nos parênteses em cima do escrita verde, codificando I com a sua expansão em binário, é o que diz. Okay. Muito bem, então estão a ver que esta função logaritmo surge logo no primeiro problema fundamental em teoria de informação, certo? E de facto ela vai surgir, portanto agora vamos lá ver, temos meia hora de aula, porque eu não me quero esquecer, portanto, se eu me tiver a atrasar muito, à 1h38, à 1h28, por favor, digam-me que é preciso acabar a aula já. Ok, então, portanto, ela surge logo no primeiro problema fundamental que nós podemos perguntar-nos a nós próprios em teoria da informação. E, portanto, mas de facto ela vai surgir ao longo da cadeira em todo o lado. Portanto, e eu de facto não vou ainda explicar porque é que esta função surge de forma tão natural. Vou, antes disso, dar-vos definições que são um bocado a posteriori. Assim. Portanto, primeiro é preciso pensar no problema de mandar a mensagem e eventualmente chegaríamos a estas definições. Mas eu vou-vos dar já as definições, para vocês terem algum tempo de as digerir, e depois, nas aulas de sexta e nas semanas seguintes, vamos ver que estes conceitos vão surgir de forma inequívoca. Portanto, vamos então dar, talvez, o segundo conceito novo desta cadeira, que são, além de convexidade, que são, que é o conceito de entropia. Okay? Portanto, em geral, quando nós escolhemos uma mensagem, essa mensagem vai vir de uma distribuição. Portanto, eu tenho um ensemble. A mensagem X vai vir de um conjunto A com uma certa distribuição de probabilidades P. Certo? Portanto, eu vou ter a probabilidade X igual a A. Ok?
Então, suponham o seguinte cenário. Suponham que vocês têm uma experiência aleatória que modelamos com este ensemble. E agora pensem, não sei, talvez seja difícil, acho que é de facto até impossível, assim, a priori, chegarem à conclusão, mas o que eu vos gostava de dizer é que nós vamos definir uma quantidade que vamos chamar a quantidade de informação de um resultado. Ou seja, portanto, A é o espaço de resultados. Pensem no seguinte cenário. Vocês correm a experiência aleatória e leem o resultado. E descobrem que X é igual a um certo A. Por exemplo, lançam um dado e descobrem que X é igual a 3 pontinhos. Ou lançam uma moeda e descobrem que X é igual a caras. Okay? Ou recebem uma mensagem e descobrem que a mensagem que recebem é igual a 1, 0, 1... É uma experiência aleatória. Ou, por exemplo, sei lá, enfim, lançam mesmo a moeda 10 vezes e descobrem que a moeda, os lançamentos foi 1, 0, 1, 1, 0. Esse tipo de coisa, ok? E agora a minha pergunta é, quando vocês lançam e olham para o resultado e descobrem que X é igual a A, quanta informação é que vocês receberam? Quão surpreendidos é que vocês estão pelo facto de que X foi igual a A? Okay? Ou, por exemplo, suponhamos que aconteceu, portanto, temos um espaço de probabilidades, temos um certo evento. Portanto, um evento poderá conter mais do que um A. Okay? Qual é que é a quantidade de informação que vocês aprendem ao saber que o evento aconteceu? Por exemplo, eu lanço um dado e digo-vos, saiu um número de pintinhas par. Quanta informação é que vocês aprenderam sobre este lançamento de dado? Okay? Ou eu digo-vos que o número que saiu é múltiplo de 3. Quanta informação é que vocês aprenderam sobre o lançamento de dado, se eu vos disser que este evento aconteceu? E agora, uma afirmação que eu vou justificar ao longo da cadeira é que uma forma razoável de definir a quantidade de informação aprendida dado um evento é o seguinte. Eu aprendi log de 1 sobre a probabilidade do evento. Ok? Ou seja, se eu lanço um dado e descubro que x é igual a 3, eu aprendi log de 1/6, que é igual aproximadamente... não, peço desculpa, log de 1 sobre 1/6, que é igual a log de 6, que é igual a aproximadamente 2,58. Se eu lanço uma moeda e descubro que ela saiu caras, eu aprendi quanta informação sobre o lançamento da moeda, log de 1 sobre 1/2, que é igual a log 2, que é igual a 1. Se o evento é, eu lancei um dado e eu vi um número de pintinhas que é par, ok? Então a quantidade de informação que eu aprendi sobre o lançamento de dado é log de 1 sobre 1/2, porque a probabilidade de ser par é igual à probabilidade de ser ímpar. Portanto, isto é de novo igual a 1. E a unidade de informação que nós vamos utilizar é bit. Portanto, eu quando lanço um dado, eu vejo o resultado, eu aprendo 2,58 bits de informação sobre o lançamento. Se eu lanço um dado, mas só sei se ele é par ou se não é par, eu aprendo 1 bit de informação. 0 é par, 1 não é par. Eu lanço uma moeda, aprendo 1 bit. Ok? Portanto, a nossa unidade de informação vai ser bits. Ok, então vamos dar a definição formal. Eu vou justificar porque é que esta é uma definição razoável, mas vou só começar a fazê-lo de facto na próxima aula, portanto, sexta-feira. Okay? Lembrem, sexta-feira temos uma aula de substituição e, de acordo com o voto, bom, isto é uma boa oportunidade para dizer isso, de acordo com o voto, a aula ficou, penso que sexta-feira às 2, das 2 às 3h30. Deixa-me só confirmar. Portanto, a substituição ficou, penso que sexta-feira, das 2 às 2h30.
Exato. Ok? Portanto, sexta-feira, das 2 às 2h30. Ok, então vamos dar a definição formal que iremos justificar amplamente. Professor, Diz. professor, a aula de manhã vai ser presencial na mesma, mesmo com as restrições impostas para esse fim de semana. Então, eu se calhar ia perguntar-vos o que é que vocês preferem e vamos fazer assim. Eu envio um e-mail. Portanto, eu penso que as Sim, restrições... professor. Íamos estar a falar da aula de manhã ou da aula de tarde? O que é que nós A preferimos? tarde vai ser de Zoom sempre. Mas a de Sempre? manhã, eu ocorre-me que se calhar vocês preferem ter esta aula de manhã via Zoom, até porque é cedo e há Sim, pessoas mas que só... houve um caso semelhante em redes de comunicação móveis em que nós também, o professor falou disso, mas supostamente não era possível ter as duas aulas no Zoom. Era obrigatoriamente ter metade, uma aula na faculdade, uma aula em casa, por isso não sei até que ponto é que é possível também pormos a nossa aula de sexta-feira de manhã no Zoom. Mas se desse, eu preferia. esta semana é um caso especial por causa de Sim, todas as restrições que existem. A Sim, diretora mandou... basicamente, o que o professor estava a sugerir em RCM seria as aulas passarem a ser todas à distância. E isso, por causa da acreditação do Ministério do Ensino Superior, tem que ser metade presencial, metade à distância. Agora, este caso de sexta, creio que seja um caso diferente, mas tendo em conta as pessoas para o fim de semana, portanto, se calhar podia ser possível, não sei. Mas de facto é o que a Maria diz, assim, as pessoas que vão para o trabalho ou que vão estudar não têm essa restrição. Eu vou ser sincero, assim, eu por mim fazia todas as aulas por Zoom, mas foi-me dado uma instrução muito forte pela reitoria, não sei o quê, que eu devia fazer um esforço por ter aulas presenciais. Eu de facto gosto mais das aulas presenciais. Acho que são melhores, assim. Ok, mas vamos deixar esta discussão, vamos só deixar esta discussão para daqui a 17 minutos. E também não nos ocupamos muito tempo com ela. Mas, portanto, em princípio serão presenciais. Okay? A gente já discute no final o que é que queremos fazer exatamente. Ok, então, vamos dar a definição formal. Okay? Definição formal. Dado um ensemble XAP e um evento a quantidade de informação, isto é o termo que está a ser definido, a quantidade de informação de é o logaritmo de 1 sobre a probabilidade de E. E mede-se em bits. O que é que diz a seguir ao ensemble? Dado um ensemble XAP e um... Evento. Legal. Okay. Portanto, também podemos medir, por exemplo, o evento. Tipicamente, os eventos vão ser singulares x igual a A. E aí é 1 sobre a probabilidade de x igual a A. Okay. Portanto, já demos vários exemplos do dado, da moeda. Vamos só supor o exemplo de uma moeda enviesada, que é um exemplo novo. Okay? Exemplo. No lançamento de uma moeda enviesada, portanto, é uma moeda que não é equilibrada, em que tem que a probabilidade de x igual a 1, portanto, é 1/4, portanto, a probabilidade de x igual a 0 é 3/4. Temos que o resultado x igual a 1 revela logo 4, que é igual a 2 bits
de informação e o resultado x igual a 0 revela log de 4/3, que é igual a aproximadamente 0,41 bits de informação. Ok? Isto é um exemplo concreto. Okay? E, de novo, sexta-feira nós vamos justificar esta definição com mais tempo. O vosso teste vai ser dia 21, sábado dia 21, às 9h30. Já está na página. Okay? Primeiro teste. Okay. Portanto, isto é a quantidade de informação de um evento. Então, o que é a entropia de uma certa variável aleatória? A entropia da variável aleatória é a média da quantidade de informação que nós aprendemos quando olhamos para o resultado da variável. Definição. Vamos lá, definição. Isto é talvez a definição mais importante da vossa cadeira. Definição. A entropia de uma variável aleatória x que esteja associada a um ensemble XAP é a quantidade de informação média dos vários resultados em A. Ou seja, e a notação que fazemos é entropia de X. Okay? Portanto, vai ser a média. Portanto, isto é o valor esperado de logaritmo de 1 sobre a probabilidade de X. Por extenso, isto é o somatório para todos os resultados em A da probabilidade do resultado vezes logaritmo do inverso da probabilidade do resultado. A definição mais importante da vossa cadeira. Entropia. Professor, aí na definição, na segunda linha, diz a quantidade de informação média dos vários resultados em A. Posso, inclusive, pegar dos resultados em A. Ok. Portanto, aceitem por um momento que esta medida de quantidade de informação apreendida quando vocês olham para um resultado é razoável. Que ainda está por justificar. Mas vamos aceitar isso por um momento. Portanto, este log do inverso da probabilidade é uma medida razoável da informação que eu aprendo quando vejo que aconteceu um resultado A. Okay? Então, o que é a entropia? É, em média, quanta informação é que eu aprendo quando vejo o resultado. Quando corro as minhas experiências, vejo o resultado, quanta informação aprendi, em média vai ser o que se chama a entropia. Ok?
de novo, nós vamos trabalhar muito com esta definição, vamos ver, ela surge de várias maneiras. Mas eu não estou... O objetivo desta aula não é ainda justificar porque é que isto é uma boa definição e porque é que é útil, mas é. Okay? Vamos ver isso ao longo da cadeira, em várias situações. Ok. Agora reparem, há aqui esta definição pode parecer, ao princípio, ser um bocado... sobretudo este somatório aqui, pode parecer problemático, porque... E se eu tiver que P de A igual a 0? Né? Isto aqui não está definido. Falta um menos antes do sigma. Não falta, de facto. Do sigma não falta. Porquê? Se quiseres, se quiseres supor o menos, isto fica igual a menos somatório para A de P de A log de P de A. Okay? Assim podes ter um menos, porque o log do inverso é igual a menos log do valor. Okay? Mas não tem o menos. Não falta o menos. Okay. Portanto, se esta probabilidade, eu poderia ter de dizer, ok, eu posso definir a mesma coisa quando A não tem probabilidade zero, mas de facto eu posso deixar assim, justificando porque 0 log de 1 sobre 0, o limite, ou melhor, o limite quando x tende para 0 por valores positivos de x, ou vamos chamar de p, talvez, o limite quando p tende para 0 por valores positivos de p log 1 sobre p é igual a 0. Então eu vou dizer que isto aqui é igual a 0, só por notação. Isto é uma questão notacional, menos importante. Agora reparem, eu posso ter um exemplo, outro exemplo. Se eu tiver um exemplo, se eu tenho um exemplo de tuplo, um ensemble de tuplos, tenho duas variáveis, x e y. Okay? X vem de A, y vem de B e tem uma distribuição conjunta. Eu posso também definir a entropia de duas variáveis. Dado um ensemble de tuplos, ou seja, lanço dois dados, por exemplo. Eu posso perguntar qual é que é a entropia do lançamento de dois dados. Okay? Podemos calcular a entropia dos dois lançamentos. A entropia de x e y. E vai ser o somatório para A e B da probabilidade de A e B vezes log o inverso da probabilidade de A e B. Ok? Portanto, nada muda. Okay? Muito bem. Ok, então eu tenho de pensar que tenho 5 minutos e o que é que eu quero dizer nestes 5 minutos? Vamos dar, por exemplo, queria falar ainda de probabilidades de entropia, mas eu estou de facto a demorar mais tempo nas aulas do que aquilo que eu espero. Ok. Mas eu penso que há aulas suficientes mesmo assim. Okay. Já não tenho tempo de mostrar as propriedades de entropia, então vamos só dar alguns exemplos e vamos continuar isso na sexta. Muito bem, então, exemplo. Outro exemplo. Vamos ao lançamento da moeda, portanto, seja X o resultado de lançar, este é um exemplo que nós voltamos sempre, não é? Lançar uma moeda com viés enviesada, uma moeda enviesada com a probabilidade da moeda ser 1 é P. Ok? E portanto a probabilidade da moeda
C0 é o menos P. Certo? Temos então que a entropia deste lançamento vai ser igual a P vezes logaritmo de 1 sobre P mais menos P vezes logaritmo de 1 sobre 1 menos P. E este valor de entropia eu vou considerá-lo muito especial e vou dar-lhe um nome. Vamos chamar-lhe que isto é um valor H2 de P. Isto é uma função que depende de P, que está definida. Portanto, H2 é uma função que está definida no intervalo 0, 1 e, de facto, também vai para o intervalo 0, 1. E eu posso fazer-vos o plot desta função. Aqui. Portanto, seria o plot de x log x mais 1 menos x. Não, é logo 1 sobre x. O x log de 1 sobre x mais 1 menos x. De 1 sobre 1 menos x. Para x entre 0 e 1. Okay. É uma função assim. Okay. Ou seja, agora olhem para o que é que isto quer dizer mais ou menos. Quer dizer, se eu lançar uma moeda não enviesada, portanto com probabilidade de 1/2, eu lanço uma moeda que é absolutamente equilibrada. Quando eu olho para o resultado, a probabilidade de ser 0 é igual à probabilidade de ser 1. Quantos bits é que eu aprendi? Em média. Aprendi 1 bit. Okay? Então, se eu lanço uma moeda não enviesada, eu aprendo 1 bit, em média. Se a moeda está enviesada, eu aprendo menos. Isto é intuitivo. Reparem, se a probabilidade de ser 0 for maior que a probabilidade de ser 1, se eu lanço a moeda e vejo um 0, bom, era já o que eu esperava, não é? Esperava mais que fosse 0. Portanto, eu tenho alguma expectativa razoável sobre o que é que a moeda vai ser. Se a probabilidade de ser 0 for... se a probabilidade de ser 0 for 3/4, em vez de 1/2, quando eu vejo um 0, eu aprendo menos, portanto, eu fico menos surpreendido por aquilo que vejo. Por outro lado, quando vejo um 1, aprendo mais, mas também a probabilidade de ver um é mais pequena. Okay? Portanto, em média, se a probabilidade de ver um é x, o número de bits que eu aprendo é dado para esta função, H2. Okay? Chamada função de entropia binária. Ok. Portanto, temos agora pouco tempo. Vou só resumir, não preciso de passar, porque eu vou repetir na próxima aula, vou só resumir algumas propriedades desta entropia, ok? Que são importantes. Portanto, a entropia de uma variável x é sempre não negativa, ok? E é sempre no máximo logaritmo do tamanho do espaço de resultados. Ok? Portanto, se vocês escolhem uma variável aleatória e essa variável aleatória tem no máximo m valores, a entropia da variável vai estar entre 0 e log de m. Okay? Outra propriedade é se x e y são independentes. Se são duas variáveis aleatórias independentes, então a entropia das duas é igual à soma das entropias de cada uma. E, de novo, isto deve ser intuitivo, assim. Se eu, em média, quando lanço dois dados, portanto, lanço dois dados independentemente, aquilo que eu aprendo dos dois dados deve ser a soma daquilo que eu aprendi de cada um individualmente. Okay? Portanto, tem esta propriedade simpática que chama-se aditividade. Okay? Nós vamos mostrar estas coisas no princípio da próxima aula. Muito bem. Ok. Então, agora temos de decidir a primeira aula se vai ser por Zoom, se vai ser presencial. Vamos fazer assim. Vamos fazer. O que seria melhor? Assim? Eu diria o seguinte. Se vocês têm de vir na sexta-feira a outras cadeiras, vamos fazê-la presencial, porque might as well. Caso contrário,
fazemos por Zoom. Agora pergunta, alguém tem de vir, ou quantas pessoas é que têm de vir a outras cadeiras? E são, portanto, por exemplo, a seguir... Eu tenho criptografia às 11h30, mas sinceramente, professor, eu preferia ter a aula às 8h30 no Zoom e depois ia para a faculdade. Portanto, eu tenho de ir. Portanto, o Hugo tem de ir, por exemplo. CP não sei o que é. Eu também tenho aulas, mas é depois só às 5 que é presencial, ou seja... Portanto, a aula é das terei de ficar na 8h30, faculdade. a aula das 8h30 às 10. Alguém tem aulas às 10? Tem de lá estar? Sim, eu tenho aulas a manhã toda. Ok, há pessoas que têm aulas a manhã toda. Então vamos fazer presencial, só porque as pessoas vão ter de lá estar de qualquer maneira. Eu vou gravar a aula, assim, se alguém tiver impossibilidade de ir, pode ver a gravação. Vamos fazer presencial. E depois há uma... Não, há uma não, há as duas, não é? Das 2 às 3h30 vai ser via Zoom. Quer dizer, também podemos fazer presencial, mas se calhar vocês depois querem ir para casa, não é? Vão almoçar, assim querem almoçar. Enfim, há pessoas que poderão querer ir para casa. Vamos fazer por Zoom. O trabalho, quando é que eu vou falar do trabalho? Então, o trabalho, eu tenho uma data de entrega nas páginas, mas eu acho que de facto vou adiar a data de entrega para haver mais tempo. Portanto, eu estou a pensar falar do trabalho na semana antes do teste, onde vou também tirar dúvidas. Pois a ideia era que no sábado ou na semana depois do teste, a gente logo vê, depende se houver muitas dúvidas. É uma coisa relaxada, assim, eu não quero ter uma data fixa porque ainda não sei quando é que vou dar a matéria. Mas em princípio, um trabalho irá ser entregue no fim de novembro, princípio de dezembro, que é o trabalho para implementar o compressor zip, e o outro trabalho, que é para implementar o código, vai ser na época de exames, talvez até no fim da época de exames. Professor, na sua página tem uns erros, professor, nas datas das aulas, chegou ao fim de outubro e continua outra vez em outubro, em vez de para novembro. Ok. Obrigado. Vou corrigir isso. Está bem. Outra pergunta. O algoritmo LZ68 ou LZW não é, de facto, não vai ser nenhum deles. Vai ser uma versão simplificada desses dois. Okay? Vai ser uma versão bebê do LZ. Esses dois são baseados mais ou menos na mesma ideia, portanto vai ser uma versão bebê desses dois. Ou seja, se utilizar um compressor, os compressores que andam aí, eles vão comprimir mais, mas o vosso vai comprimir na mesma. Okay? A grande dificuldade do trabalho, que é preciso vocês terem cuidado, é que precisam de trabalhar com sequências de bits. Porque o compressor zip vai lendo bit a bit e depois decide como é que codifica a nova sequência que vê. E também vai codificar assim bits, então precisa de enfiar os bits que codificou na sequência. Mas estas sequências de bits não estão necessariamente alinhadas com os 8 bytes, né, que são utilizados para alinhar. Portanto, as sequências podem começar sem serem múltiplos de 8, em posições que são múltiplos de 8. E portanto vocês precisam de saber trabalhar com sequências de bits mesmo diretamente. Para isso, existe uma biblioteca do Python chamada bitstring que faz isso. Eu pus na página um exercício para vocês treinarem a trabalhar com bitstring, que é só codificar o código de RAM. Portanto, recomendo que façam. Só para ganhar alguma agilidade para quando eu disser, agora, quando eu vos disser o trabalho, poderem logo facilmente entrar. O trabalho é individual, sim, senhor. Ok, sim, sim. Então, o trabalho é para mim, desde que o compressor funcione e desde que não tenha sido copiado por outra pessoa, eu vou dar-vos nota completa assim. Portanto, se ele não funcionar, eu também não vou ser muito generoso assim. Okay? Portanto, é relativamente fácil ter uma nota completa no trabalho. Tem de funcionar. Ok. E depois, a essa altura, eu vou fazer-vos entrevistas para me assegurar que cada um escreveu o código que me apresentou. Okay? Portanto, se algum de vocês não me conseguir mostrar, basta funcionar para o 20. Basta funcionar bem para o 20, exatamente. Não tenho mais exigências. É bom, tem de ser o algoritmo que eu vos ensinei também. Assim, já agora. Ok? Portanto, este primeiro trabalho vale 4 valores, o outro próximo trabalho também vale 4 valores da vossa nota. Portanto, ter 8 nesta disciplina eu considero relativamente simples. Tem de compreender o algoritmo e tem de implementar bem. Ok? Muito bem. Ok.
Então, final, acho que é ao final.